Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. São 3 horas da tarde e nós estamos aqui para a nossa aula de número 53. Isso significa que já temos um ano no ar, já temos um ano de curso. Estamos iniciando o segundo ano de curso. Que delícia! Que bom estar aqui com vocês. Que bom ter a companhia de vocês nesse tempo todo. Que bom ter vocês aqui comigo. Para mim, é um motivo de muita satisfação poder estar com vocês e vocês estarem comigo. É muito legal vocês estarem aqui comigo. Eu acho um barato, né? E eu espero que a nossa parceria continue até o fim do livro. Falta bastante ainda. Nossa Senhora, falta tanta coisa, mas nós estamos caminhando. Eu acho que é isso que vale, né? Nessas aulas mais curtas, nesses trechos mais curtos, mas a gente conseguindo debater bem a questão do que traz o livro e, com isso, jogar algumas histórias, alguns exemplos, para que a gente consiga levar melhor a nossa batalha da reforma íntima, que Irmã Dufour deixa muito claro, não precisa ser sofrida. É sofrida porque a gente deixa sofrer. Por exemplo, o questionamento que ficou semana passada, né? Aquele monte de coisa que ficou semana passada, aquele monte de pergunta, né? Que é a arte de interrogar, mas não de interrogar o outro, a arte de me interrogar. Não é fácil pensar em todas aquelas frases, não é fácil pensar em tudo aquilo que ficou de tarefa para a semana, sem que haja um certo desconforto na gente. A coisa mais comum, a gente se sentir desconfortável. Por quê? Porque é uma mudança muito grande. Ali nós estamos fazendo um quebra muito grande, uma mudança muito radical dentro de nós. E essa mudança radical que nós estamos fazendo, todo esse arcabouço de mudança que acaba que é extremamente radical, o que que ele traz para nós? O que que esse arcabouço de mudança traz para nós? Uma um desconfortozinho de pensar, puxa vida, mas eu tô tão longe. E às vezes não. Às vezes nós estamos no caminho. Às vezes é exatamente isso que a gente tem que fazer. Às vezes, o que a gente precisa é dar o primeiro passo. E nós estamos passando, passando. E quantas vidas a gente vem sem dar o primeiro passo? Aquelas perguntas fazem com que a gente dê o primeiro passo em relação a uma mudança real de vida, a uma mudança real de comportamento que vai significar lá na frente, ó, que legal, olha só, é uma pessoa que está buscando ser um pouco diferente, que está buscando ser mais aberta, mais humana, mais compreensiva, entender? É isso que traz essas perguntas. Eu vou até postar elas. Deixa eu abrir aqui para nós o nosso compartilhar aqui. Tchan, cadê tu? Compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Tá aí, né? Eu trouxe para que vocês vissem, né, novamente. O que eu tenho aqui dentro é uma compulsão, é um espírito, um trauma, uma tendência, um recalque, algo de outras vidas, é um problema de saúde que eu tenho, seja físico, seja mental, seja emocional, é um impulso que eu adquiri na infância, é um trauma de infância, é um trauma da gestação, é alguma lembrança que eu tive, é algum sonho que se fixou na minha cabeça e não sai. Não sei. Não sei. A única coisa que eu sei é que responsabilizar o obsessor, o inimigo, coisa ruim, capeta, o demônio, responsabilizar eles por tudo isso é simplificar a situação. Por quê? Todas essas figuras estão dentro de mim. Todas essas figuras fazem parte de mim. Por isso que a gente tem que repensar. E foi por isso que isso ficou de tarefa, para que a gente tenha um incômodo. Porque é o incômodo que vai fazer a gente sair do lugar. Lembra, lá atrás, na primeira frase do Habermas, que a gente falsamente
atribui à nossa natureza as coisas que a gente tem, e a gente faz isso por dois motivos. Ou porque nós estamos extremamente convictos de que isso é uma verdade universal e faz isso com boa vontade, faz isso por fazer mesmo, eu quero fazer, eu vou fazer. Ou porque causou desconforto e eu não quero ter desconforto. Eu? Desconforto? Eu? Não. Negativo. Não quero ter desconforto. De forma alguma eu quero ter desconforto. Pelo contrário, eu quero é coisa fácil. Se eu vou ter que mover mundo, se eu vou ter que ter desconforto para mudar, deixa quieto, deixa para a próxima. A próxima vida eu resolvo, né? Então, as perguntas que eu trouxe para a semana passada era para isso mesmo, era para causar desconforto. Como causam desconforto em mim? Como causam muito desconforto em mim? Porque eu descobri que muitas das coisas que eu tenho são fixações de outra vida, são traumas de infância, são traumas, não traumas, mas aprendizados da minha educação, tá? Então, é isso mesmo, é causar desconforto, para, através do desconforto, a gente dar o primeiro passo. Vamos para a aula de hoje? Vamos continuar então. Olha aqui. Que variedade de opções soma-se nas viagens da evolução para explicar as lutas espirituais que hoje enfrentamos? Pior, né? Vou até grifar isso aqui, porque eu acho assim muito legal. Olha só, que variedade de opções, olha que monte de coisa que se soma na viagem da evolução para explicar as lutas espirituais que hoje enfrentamos. Então, olha só, nós não temos só coisas passadas. Nós não temos só coisas do além, como se diz, né, popularmente. Não é só isso. Está tudo dentro de nós. O grande problema é isso, é reconhecer que está tudo dentro. Eu faço parte disso tudo. Eu faço parte de todo esse arcabouço. Eu faço parte de toda essa história. E tudo isso que eu jogo para fora está dentro de mim. Então, olha só, isso tudo que ele me deu, eu tenho ali o que? Duas opções que são de vidas pretéritas. O restante é tudo do hoje, é tudo do agora, que soma a luta que a gente já enfrenta. Apesar disso, não guardamos dúvidas em afirmar que o labor iluminativo de todos nós tem um ponto em comum. Olha só, labor iluminativo que todos nós estamos procurando tem um ponto comum. E eu deixei em vermelho, eu vou grifar e olha que eu já deixei em vermelho. A urgente necessidade da educação dos sentimentos. A urgente necessidade da educação do quê? Dos sentimentos. Nosso problema, nós não educamos os nossos sentimentos, nós não educamos as nossas emoções. Por isso que é mais fácil jogar a culpa no outro. Por isso que é mais fácil culpar qualquer um, menos eu. Por isso que é mais fácil transferir responsabilidade. Por quê? Porque a gente ainda não tem educação sentimental. A gente ainda não tem educação emocional. A gente ainda não tem educação espiritual. Nós estamos no caminho. E quantos de nós quer trilhar esse caminho por completo? Todos os dias, toda hora, a todo momento. Quantos de nós quer isso? Quantos de nós que procuramos, não, eu vou mudar, mas eu vou mudar de um jeito tão mudado que eu vou me sentir diferente. A partir de hoje, eu vou começar uma caminhada para mudar. Quantos de nós fazemos isso? Buscar educar os nossos sentimentos, buscar trazer luz àquilo que eu sinto, àquilo que está dentro de mim. Quantos de nós corremos atrás para, opa, deixa eu me olhar, deixa eu me. O que eu falei em aulas passadas, é olhar através do espelho. É chegar agora, 2024, penúltima quarta-feira do mês. É olhar e falar, e eu através do espelho? Como que serei? Quem serei eu através do espelho?
É essa que é a ideia. A ideia é exatamente essa. Quem serei eu através do espelho? A etimologia da palavra educação, isso é de onde veio a palavra educação, de onde nasceu a palavra educação, significa trazer à luz uma ideia. Educar, então, na sua origem, na sua palavra, na sua origem etimológica, na origem da sua palavra, é trazer à luz uma ideia, que vem do latim educare, ou educere, e o prefixo e, mais ducare, ou ducere, levar para fora, fazer sair, tirar. Então, educação é o quê? É o e mais o ducário do sere, que é trazer à luz uma ideia e levar para fora, e fazer sair, e tirar. Está na página 77. É essa educação que a gente precisa ter. Trazer à luz os nossos sentimentos e depois exportá-los. E depois retirá-los. É isso que a gente precisa fazer. Página 77. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro aos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. Ponto. À luz dos conceitos espíritas, educar é o quê? É encontrar, é se encontrar, é ir ao encontro, ir ao encontro, não de encontro. Opa, eu vou até corrigir isso aqui, que isso aqui tá errado. Isso aqui tá muito errado. Eu nem percebi. É ir ao encontro. Eu vou explicar isso. A gente acaba que, depois de um certo tempo dando aula, a gente fica chato com essas coisas, né? Os ifs até passa, mas esses erros não dá, pelo seguinte, a gente ouve muito, né, ir de encontro. Ir de encontro é ir de frente. Ir ao encontro é juntar, é encontrar. Então, corrigi. Desculpa, eu não tinha visto que tinha esse erro no livro, mas já corrigi. Educar é ir ao encontro dos germes da perfeição. Então, educar é nós irmos ao encontro dos germes da perfeição, que já estão dentro da gente. Eu não estou falando que ninguém vai chegar lá. A irmã Sedufo não fala que ninguém vai chegar lá. E eu também não estou afirmando isso. O que nós estamos falando? Que nós estamos caminhando, que nós estamos buscando, que nós estamos a caminho da perfeição, toda vez que a gente se educa. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Então, tá vendo? Toda vez que eu busco educação, principalmente dentro dos conceitos espíritas, é eu pegar lá dentro, que eu sei que eu tenho uma centelha de perfeição lá dentro, eu sei que eu tenho uma chama super acesa aqui dentro, que quer a minha melhoria, e aí eu pegar e começar a me deslocar em direção a essa centelha, a essa chama, a esse germe. O que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso. O que a gente faz há um ano, para quem está comigo desde o nosso começo, é exatamente isso. É exatamente isso. É desde lá de trás a gente conseguir despertar para essa mudança. Frente ao montante de lutas e conflitos que amealhamos na afanosa caminhada do egoísmo, fica a indagação: como educar os sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos depositados em nós mesmos, na página 78. Então, olha só que a gente andando já achou a tarefinha, depois a gente volta nela. Por quê? Frente a tudo que a gente batalha, frente a tudo, a todas as lutas, a todos os conflitos, principalmente quando a gente está eivado de egoísmo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Como que nós vamos educar os sentimentos? Como que eu vou mudar?
o que que eu vou fazer para mudar o meu padrão vibratório sentimental, o que que eu vou fazer para mudar o meu padrão vibratório de atitudes, de atos, de pensamentos, de sentimentos. Como que eu vou fazer para virar o caleidoscópio da alma e mostrar só as coisas boas que eu tenho na minha alma e que estejam afinados a esses valores em nós mesmos? É complicado, é difícil, é difícil. Mas tem caminho. Olha o que que a irmã Sidufo fala, e daqui a gente já tem a ideia daquilo que a gente vem comentando desde o começo desse capítulo. Vou ler para vocês, está grande aqui. A educação de nossos sentimentos é algo doloroso. Está na página 78 da minha edição. A educação dos nossos sentimentos é algo doloroso, semelhante a cirurgias corretivas que fazem do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso. Então, olha só. Educar sentimentos não é algo fácil. Educar sentimentos é algo que é desconfortável, muito desconfortável. Eu educar meu ego, eu educar minha vontade de matar o próximo, eu educar a minha vontade de prejudicar o próximo, eu educar a minha vontade de pisar em quem estiver na minha frente, de massacrar. E eu estou usando palavras que eu ouço no dia a dia, que eu leio no dia a dia. Matar, pisar, massacrar, reduzir, acabar. Se essas palavras para com o outro ainda estão no nosso mundo, é porque os nossos sentimentos são pesados. E nós precisamos de cirurgias corretivas. E quando ela coloca cirurgias corretivas e cita semelhança, é a gente imaginar qualquer cirurgia. Eu, há 4 anos, há 4 anos e pouquinho, eu fiz uma cirurgia corretiva no ombro, eu rompi os tendões do manguito rotador, o tendão que faz isso aqui, né? Nesse braço aqui, no direito, eu rompi os tendões e eu precisei fazer uma cirurgia corretiva para reconstruir meu tendão aqui no ombro. Legal? Legal. Dói? Dói. Dói. É difícil. Nossa, eu fiquei um tempo, eu fiquei 90 dias com o braço enroscado, até conseguir soltar, foi 5, 6 meses até soltar por completo o braço. Educar o sentimento é a mesma coisa. Educar o sentimento tem o mesmo valor. O mesmo valor. Por quê? Porque nós ainda estamos impregnados de um sentimento pesado, de um sentimento ruim, de um sentimento duro. Muito, muito. E que vem conosco desde lá do começo. Aí é um complexo de vivências afetivas de longo curso. Eu não estou falando dessa vida somente. Eu já vivi meio século, eu já tenho 50 anos, mas eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre os meus 50 anos. Hora nenhuma eu falei sobre os meus 50 anos. O que que eu falei? Deixando bem claro, muito claro. O que acontece conosco vem de muito tempo. Tudo que a gente faz, todas as nossas atividades, vem de muito tempo. Por isso que é doloroso tirar de uma hora para outra. Por isso que expurgar do nosso sentimento é complicadíssimo. É como se fosse uma cirurgia corretiva. E aí, a irmã Sidofo coloca quais são esses complexos de vivências afetivas. Olha aqui. Quais sejam? A renúncia de hábitos. Renunciar a hábitos é terrível, terrível. É só perguntar para quem é viciado ou em álcool, ou em tabaco, ou em celular, ou em sexo, ou em qualquer coisa. Quem é viciado em algo sabe exatamente o que eu estou falando. Renunciar a hábito não é fácil. Pode não ser até nem vício, mas quem tem o hábito. Não, ó, todos os dias, sem falta, eu ia na casa da minha mãe, cuidar dela, pensando
no que está passando hoje, a minha única tia que sobreviveu ao ano de 2023, que levou aí minha avó e mais três tios meus. Tia Célia tinha o hábito de todos os dias ir na minha avó. Todos os dias. Todos os dias tia Célia ia cuidar da minha avó. De repente, um belo dia, minha avó não estava mais lá. Pensa como para ela é doloroso, não os sentimentos da falta apenas. Eu vou retirar o sentimento da falta que a minha avó faz para ela. Mas pensa na quebra do hábito. Todos os dias, naquela mesma hora ou próximo, ela ia lá visitar minha avó. De uma hora para outra, ela parou de fazer isso. Pensa como é doloroso. Porque a isso se junta a falta da minha avó. Então, a falta da minha avó é potencializada com uma renúncia de hábito. Olha como torna-se mais doloroso ainda. A perda de expectativa. Eu tinha uma expectativa enorme, eu falei aulas passadas, eu tinha uma expectativa enorme com relação ao meu futuro profissional. Todos os anos eu tinha uma expectativa enorme e todos os anos, ao me frustrar, eu dava baixa astral. O que mudou é que eu mudei a expectativa. Eu agora não vivo mais com a expectativa de tem que ser. Agora a expectativa é de pode ser. E pode ser que seja mais para frente. Mas romper essa expectativa não é fácil, porque dentro de mim era como se eu estivesse falando para mim mesmo que eu estava abandonando uma ideia. Quando, no fundo, eu estava abandonando a expectativa. Ansiedade por novas conquistas. Pisar na cabeça do outro é um dos exemplos de quem tem ansiedade por novas conquistas. E não dá tempo ao tempo. Gente, tudo a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Eu vou contar uma história para vocês verem como tudo tem seu tempo. Isola, minha esposa, trabalha numa escola desde 2008, o ano que nós viemos para Uberaba, e ela é professora de geografia todo o tempo todo o tempo todo. Passou num concurso em Brasília, fomos para Brasília, não gostou de Brasília, voltamos de Brasília. Manuela é brasiliense, minha filha é candanga, candanguinha. Pois bem, Isola volta para a escola. Isola volta para a sala de aula, óbvio. Por quê? Porque Isola sempre foi professora. No final de 2022, a coordenadora, a imediata da Isola, a coordenadora do segmento da Isola, a chefe imediata da Isola, recebe um convite para Ribeirão Preto, aceita o convite e vai para Ribeirão Preto. Indicou para a Isola para que ela levasse o currículo para concorrer à coordenação. A Isola topou. Depois de muita conversa, depois de muito a gente debater aqui em casa, nós chegamos a um ponto comum, que era um salto na profissão, que era um jeito dela sair da zona de conforto, então seria algo doloroso para ela, que seria totalmente novo, mas ela topou e foi. Fez processo seletivo, passou, ano passado todinho, ela foi coordenadora. Então, ela deixou de ser professora e foi coordenadora. Ela não teve essa ansiedade. Por quê? Porque ela nem sabia que viria. Durante o ano, ela desenvolveu um trabalho brilhante. Tão brilhante que, com um ano de coordenação, hoje ela é vice-diretora da escola. Ela foi convidada para ser vice-diretora da escola. Sem ansiedade. Por quê? Porque ela não buscou, veio, as coisas foram acontecendo na vida dela. Diferentemente desse que vos fala, que criou uma ansiedade enorme por novas conquistas e acha que não chegou ainda a nova conquista, isso pouquinho tempo atrás, viu? Isso ano passado. Acha que não chegou ainda a essas novas conquistas porque joga uma ansiedade muito grande de tem que ser agora. Tristeza pelo abandono de vínculos afetivos. Olha, que eu falei da questão da minha tia, da tia Célia com a minha avó. Minha mãe tem só tristeza. Perdeu a mãe,
perdeu os irmãos, então ela tem só a tristeza de ter perdido tanta gente na família, de ter sido um ano, ou de 2023, um ano tão pesado para a família. Então, ela ainda tem tristeza pelo abandono desse vínculo afetivo. E por mais que a gente fale que tudo, ah, não, mãe, tá tudo certo, tá tudo na onda, não tem jeito. Ela tem a tristeza. Mas tem gente que fica triste, tem gente que entra em depressão e tem gente que mata o outro porque simplesmente acabou com o relacionamento. Está aí o número de feminicídios que a gente tem, de homens que não aceitam o fim de um relacionamento. A tristeza pelo abandono de vínculo afetivo, ela se transforma dentro da pessoa num monstro tão grande que ela prefere tirar a vida da outra pessoa. Conflitos de objetivos. Quantas vezes nós temos um objetivo entrando em conflito com outro objetivo? Por exemplo, quarta-feira, 3h25 da tarde, eu quero estar aqui assistindo ao curso, tudo, mas aí eu também quero sair. E aí? E aí? Eu também quero passear. Ou não, eu quero dormir, eu quero assistir Sessão da Tarde, eu quero assistir Vale a Pena Ver de Novo, eu quero assistir Netflix, eu quero assistir HBO Max, qualquer coisa. Toda vez que a gente entra com conflito de objetivo, toda vez que nós temos esse conflito de objetivo, a gente sente algo doloroso. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão de algo. Na economia, a gente chama isso de custo de oportunidade. O custo de oportunidade de assistir o curso é abrir mão de todas as outras coisas que eu teria que fazer. Então, toda vez que eu tenho conflito de objetivo, eu tenho isso. Por exemplo, ontem à tarde, eu corro praticamente toda terça e quinta à tarde eu corro. Ontem à tarde, eu estava com... Vou dizer a verdade, eu estava com preguiça de sair para correr ontem à tarde. Estava com preguiça de sair para correr. Mas eu saí para correr mesmo assim. E por que que eu saí para correr mesmo assim? Porque o objetivo que eu tenho de correr uma maratona, de manter minha saúde, de não engordar, de liberar meu estresse, era maior do que a preguiça. Mas gera desconforto. Vigilância na tentação. Gente, vigiar demais para que a gente não caia na tentação da volta ao que a gente não foi. Porque, como eu disse, por mais que a gente dê passos adiante, as coisas ainda estão dentro da gente. As coisas ainda não estão adormecidas. Vai um tempo para a gente adormecer essas coisas. E é o que eu tenho que fazer. Contato com o sentimento da inferioridade humana, gente, não tem coisa pior do que, como diz a Ísola, desalinhar o chakra para jogar sentimento ruim para o outro. Porque a humanidade joga, a humanidade questiona, a humanidade é ruim. E quantas vezes eu também não questionei, não julguei alguém? Quantas vezes eu não me peguei perguntando, nossa, eu nunca fui para o exterior dar uma palestra, tanta gente aí, tá, pior que eu, dando e eu não. Poderia, por exemplo, questionar, nossa, eu nunca fui convidado para nenhum congresso espírita, nenhum congresso de nada. Nunca fui convidado. Olha o tanto que eu falo bem. E tem gente que não fala nada e vai, só porque faz umas 3 palavrinhas bonitas decoradas. Tem gente que faz isso. Do mesmo jeito que tem gente que olha para o meu curso e fala: gente, quem que é esse bobo aí dando esse curso achando que alguém está assistindo? Esse cara é muito ruim. Nossa, ele é horroroso. Como que a Cavile mantém um cara tão desqualificado desse? A gente faz demais isso. Eu estou falando de coisa pequena. Eu não estou falando nem de assassinato. Eu não estou falando nem de briga, de pressão, de sequestro, de ameaça, nada disso. Eu estou mostrando como em pequenas atitudes a gente ainda navega muito na nossa inferioridade. A tormenta da culpa. Muita gente entra em depressão por causa de culpa. Muita gente entra em depressão porque se sente culpado por uma situação. E que, às vezes, nem ele criou, viu? Ele se sente culpado, mas não foi ele que criou. A severidade na cobrança. Isso eu faço a minha culpa, eu me cobro demais. Muito. Se eu ver que algo eu não vou fazer da melhor maneira possível, eu não faço. Ponto final.
Se eu não ver que algo eu vou desenvolver da melhor maneira possível, eu prefiro sair. Tanto que quando eu e Rosana conversamos, eu perguntei sobre como seria o curso, eu vi que eu poderia ter a liberdade da gente conversar, e eu não teria, não, ó, você tem 20 aulas para dar, ou você tem um ano, 50 aulas para dar, e se vira. Não, ela me deu liberdade. Então, a nossa conversa é muito mais aberta do que se eu tivesse num curso fechado, porque eu me cobro demais. Se eu ver que eu não vou fazer um bom trabalho, eu não faço. E isso é um defeito. Tá vendo? Estou reconhecendo defeitos. E muito. A sensação de esforço inútil. Quantas vezes eu imaginei que eu estou fazendo esse curso aqui inutilmente? Ninguém assistindo. Quantas vezes eu não pensei, falei, gente, mas ninguém vai assistir minha aula. Minhas aulas foram diminuindo. No começo eu tinha muitas visualizações, depois foi caindo, 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 caindo. Que tristeza. Vou dar um exemplo para vocês. Há 10 anos, a gente fazia parte de um grupo aqui em Beraba, antes de nós irmos para Brasília, que toda terça-feira à noite a gente juntava os amigos, fazíamos pão com leite e saíamos entregando para os irmãos de rua. Até então, muitas vezes, tanto eu como o Isola ficávamos assim, um copo de leite, um pão com manteiga. Gente, só isso. Não é? Não, isso aí não refresca em nada. E nos dias que a gente pensava isso, sempre tinha alguma lição. E a que mais me marcou, que foi a última vez que eu pensei isso, foi um dia. Eu entreguei pro irmão de rua. Ele perguntou se podia me dar um abraço. De pronto eu aceitei. Eu sou uma pessoa que ama abraço. Eu amo dar abraço. Então, se porventura algum de vocês está me assistindo um dia me encontra, pode vir abraçar, que eu amo dar abraço. Eu abracei, ele me abraçou muito forte e falou o seguinte: essa é a minha primeira refeição em 2 dias. Você sabe assim como esse cara não falou isso à toa, isso aí foi para mim. Essa mensagem foi direto para mim. Essa mensagem foi, ó, para me derrubar, para falar para mim: você é bobo, você não acredita no que você faz, você é bobão. Eu achando que era inútil aquilo. E tinha gente que não tinha comido nada, era a refeição que estava tendo. Não existe esforço no bem inútil. No bem não existe esforço inútil. Eu estando aqui com vocês, que tenha uma visualização, que tenha uma pessoa comigo ao vivo, uma só. Eu estou fazendo bem para uma pessoa. Mas não tem nenhuma, ninguém está me assistindo aqui, ninguém. Eu estou olhando agora aqui, por exemplo, e não tem ninguém me assistindo. Continua, porque essa aula fica e eu não sei daqui para frente quantas pessoas vão assistir essa aula, tá? Então, não existe esforço inútil no bem. A causticante dúvida sobre quem somos e o que sentimos. Quantas vezes a gente ficou com essa dúvida? Quem que eu sou? O que que eu sinto? Qual que é o meu sentimento? Onde está meu sentimento? Né? Como que é meu sentimento? Eu preciso saber, eu preciso entender as coisas, eu preciso entender o mundo. Gente, eu sou o que sou, eu sou o que eu ajo, eu sou o que eu vejo, eu sou o que eu falo. Ponto final. E o que eu sinto é o que eu sinto. A insatisfação perante tendências que teimam em persistir. Quantas vezes nós queremos desenraigar um hábito, esse hábito não sai. Persiste. Persiste. Quando eu comecei a correr, eu queria tudo, menos correr. Não pensem em vocês, eu já até comentei uma vez com a Rosana, não é todo dia toda quarta que eu estou afim de estar aqui. No começo, tinha quarta que você dava aquela rateada. Hoje, para mim, é um hábito. Criou o hábito. Então, a gente tem que tentar, tem que lutar contra, tem que brigar contra.
Para quê? Para que eu mude aquele hábito. Se é algo que eu não quero, que eu não gosto, eu vou lutar contra. Mas é difícil, mas eu vou lutar. É doloroso, é trabalhoso, mas eu preciso fazer. Então, a tendência é que não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Vai sair, vai sair. Um dia sai. Se você persistir, se você não desanimar, um dia sai. Bota na cabeça que faz isso. Põe esse nosso curso, assiste todos os dias no mesmo horário. Todas as semanas, no mesmo horário. Que não seja ao vivo aqui conosco, mas toda semana no mesmo horário. Assiste no mesmo horário. Vocês vão ver como, assistindo todos os dias, no mesmo horário, esse curso, depois de um tempo, você vai sentir falta se você não fizer isso. Desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade. Então, pensamento a gente já viu, é uma coisa que vem e 99,99% dos pensamentos vêm da nossa vontade. Eles refletem o que tem a nossa alma. Então, a gente tem que mudar o padrão de pensamento. Ah, vai rolar pensamento nocivo? Vai demais. É eu não me desgastar, é eu já abandonar. Quando as primeiras meditações que eu participei, eu concentrar não era fácil, não. TDAH, eu ficava pensando em 200, 300 mil coisas. Até um dia o Tiago, um grande amigo meu, chegar para mim e falar, ele pratica meditação, mindfulness, ele adora, até ele chegar para mim e falar, ó, deixa eu te falar uma coisa, deixa o pensamento ir. Ele vem, se aceita o pensamento e deixa ele ir embora. É assim que você se concentra. Não é veio o pensamento assim, ai meu Deus do céu, por que que está aqui? E aí, no por que que isso está aqui, eu dou toda a importância para ele, ele não vai embora. Então, deixa fluir, deixa ir embora. Vai vir pensamento nocivo? Vai. Não se desgaste, deixa ir embora. Não dê importância, deixa fluir. Que ele vai embora e a gente não desgasta. A partir desse momento, eu estou falando para esse tipo de pensamento que eu não quero ele, que ele não tem importância na minha vida. Eu quero que ele flua mesmo, eu quero que ele vá embora, tá? E a tendência é realmente ele fluir, ele ir embora. O medo de não conseguir superar-se. Gente, eu sou novamente aqui, tá eu, ó. Tô eu aqui. Muito, 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 muito. É uma luta diária, dioturna, do medo de eu não conseguir ser melhor que eu. E o medo de não conseguir ser melhor do que ontem é o medo que me faz não crescer. Sim, sim, é verdade. É o medo que me faz não crescer. Por quê? Porque eu me cobro tanto que eu amanhã tenho que ser melhor. Por exemplo, eu estou dando curso para vocês agora. Eu não aceito que minha aula hoje seja pior que a da semana passada. Isso é um problema meu. É um erro que eu tenho. Eu tenho que sempre me superar. Agora imagina eu em sala de aula com 40 alunos numa turma, dando aula por 40 semanas, tendo que cada semana ser melhor do que a outra. O desgaste é muito grande. E eu comecei a perceber isso há 2 anos. 2022 que eu comecei a perceber isso. Eu estava me desgastando muito. Então, eu estou lutando. Uma luta, é muito difícil. É bem difícil a gente ter essa questão, esse receio de não se superar. Mas a gente vai indo, como eu falei para vocês, é doloroso, né? Eu, por exemplo, aula hoje eu já não me avalio mais. Antes eu saía da aula, nossa, hoje minha aula foi uma porcaria, nossa, hoje minha aula foi show. Eu já não faço mais isso, eu já largo. Quando eu gravo algum conteúdo, eu não reassisto antes de publicar, eu gravo e publico, depois eu assisto. Por quê? Porque se eu assistir, eu vou achar um monte de erro, um monte de defeito, eu vou querer parar. Hoje, eu achei um erro de português, que tem até na minha tradução do livro, né? Um errinho lá. E o que eu fiz? Eu parei o curso e fui lá corrigir. Por quê? Porque eu não conseguiria passar qualquer coisa ali para marcar e continuar dando minha aula para vocês. Eu precisei corrigir.
Mas já melhorou, porque quantos hífens que acabou não saindo, acabou indo embora, eu falei, não, tá faltando um hífen aqui e fui embora. Então, é um processo do dia a dia. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, mas eu estou batalhando para. Tem dia que eu consigo e tem dia que eu consigo. Desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais. A gente tem muito desejo de muita coisa ruim. Eu, graças a Deus, posso me dizer que eu já tenho muito menos do que eu já tinha um dia. Muito, muito menos. Muito menos. Eu já tive desejo de ver muita gente prejudicada. Hoje eu não tenho mais nenhum desses tipos de desejo. Hoje eu tenho desejo de eu crescer. Ainda tenho muito medo de não conseguir me superar, mas eu já pulei um pouco da fase dos desejos inconfessáveis, que fere o mais santo ideal. Hoje eu já não tenho mais tanto. Mas quantos de nós ainda não temos? Eu não tenho mais tanto, mas eu ainda tenho alguns desses desejos. Então, é uma luta para mudar. Sentimento de impotência ante os pendores. Dormir ao invés de ler um livro. Faltar ao trabalho, pegar um atestado médico para faltar ao trabalho. A, a impotência que a gente tem perante a isso que está dentro de nós, ao desejo de prejudicar o próximo, ao desejo de pisar, vou usar a palavra pisar, e a gente começar a praticar atitudes e ver que nós temos uma impotência enorme ante esses pendores, ante os pendores de pensar mal, ante os pendores de publicar uma mensagem indireta numa rede social, né? Publicar lá uma mensagem indireta. Gente, é muita coisa, é muita coisa. A gente tem que relevar, é muita coisa que a gente tem que superar. A insegurança nas escolhas e outros tantos dramas afetivos. Isso está na página 78 da minha edição. Quantas vezes nós ficamos numa insegurança enorme numa escolha? A gente não sabia para que lado ia. A gente não sabia se vai fazer ou se não vai fazer. Se vai andar ou se não vai andar. Se eu vou me mover ou se eu não vou me mover. Isso gera uma insegurança monstruosa. Monstruosa. E nós temos essa insegurança. Nós temos uma insegurança demais pelo caminho que eu devo seguir. Qual caminho que eu devo seguir? Aí eu não sigo nenhum. Usando o exemplo da Alice no País das Maravilhas com o gato, talvez o exemplo mais usado do livro é a Alice andando, chega numa bifurcação, um gato na árvore, ela vira para o gato e pergunta para o gato: por favor, para onde eu devo ir? Aí o gato faz a pergunta mais perfeita e que serve para nós toda vez que a gente tiver numa situação onde eu tenho alguns caminhos a seguir. O gato vira para ela e fala: para onde você quer ir? A Alice devolve: eu não sei, eu estou perdida, não sei. Ele: bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se nós temos muita insegurança nas nossas escolhas e nas nossas decisões, é porque não sabemos para onde queremos ir. É porque a gente não tem ideia de onde a gente quer ir. É porque a gente não faz ideia do caminho que deve trilhar. Por isso que nós temos insegurança nas escolhas. Porque frente a uma bifurcação, frente a uma opção de dois caminhos, de três caminhos, eu não sei onde eu quero chegar. Por isso eu não sei que caminho trilhar. E isso me gera insegurança. Muita, 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 muita insegurança. É. A aula de hoje nós passamos um pouquinho do tempo, não um pouquinho, muito do tempo. A Rosana vai me bater na hora que vê que eu passei muito tempo, mas é muito conteúdo. Esse último slide é muito conteúdo. E eu acho que deve ser aí o nosso caminho.
tarefa da semana é pegar esse slide, printar o slide, ler esse slide e tentar identificar em mim onde estão esses tantos de erros. Tentar identificar em mim onde estão esses problemas. Ao vivo, aqui, agora, nesse momento, ao vivaço, eu fiz com você e eu identifiquei erros que eu tenho. Quantos erros nós temos? Eu identifiquei para vocês. Tem mais alguma ali, se eu tiver com mais atenção, como eu estou ministrando, então às vezes eu não tenho a atenção de ler e pensar na minha vida, mas eu vou achar mais, com certeza. Mas vocês viram que só de estar aqui, ao vivo, lendo, eu já achei defeitos, já achei erros que eu preciso melhorar. Então, vamos printar essa tela, vamos ler com bastante atenção, vamos cuidar muito de nós para que a gente saiba exatamente o que a gente tem que melhorar. Uma reforma íntima sem martírio, como diz a irmã Sidofo, ela começa com esse caminho, ela começa com esse viés, com esses passos, mudar aquilo que precisa ser mudado. Transformar aquilo que precisa ser transformado. Refazer aquilo que precisa ser refeito. Uma ótima quarta-feira a todos. Espero vocês na quarta-feira que vem, última quarta de janeiro, ano de 2024, já entrando com tudo por dentro. Se você gostou de nossa aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal da Cavili, rumo aos nossos 2.000 inscritos. Quero ver, hein? Quero virar janeiro com 2.000 inscritos, hein? Quero virar janeiro com 2.000 inscritos. E que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Quarta-feira nós nos vemos de novo, ó. Beijo no coração. Tchau, até quarta.